Romanos capítulo 10, versículos 12 e 13. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porquanto não há diferença. Antes da vinda do Messias de Deus, sim, havia uma grande diferença de todos os povos no que diz respeito à comunhão e acesso ao Deus Todo-Poderoso. Mas, com a vinda de Cristo, tudo mudou, e mudou para melhor, para todos os povos do mundo. O Evangelho declara que Cristo Jesus derribou a parede de separação que havia no meio entre os judeus e as demais nações do mundo, os chamados gentios ou pagãos. Cristo, como mediador de uma nova aliança, ele estabeleceu a reconciliação de todos com o Deus Criador do universo. Porquanto não há diferença entre judeu. No caso do tempo da antiga aliança ou dispensação, ou no tempo da antiga aliança da lei, somente os judeus foram favorecidos com o pacto mosaico, em que o tratado era nacionalista e exclusivista com os filhos de Israel. Já com a manifestação do Emanuel de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, então a relação de Deus com os judeus passou a ser igual com todos os demais povos de todo o planeta Terra. É isso que declara o Evangelho libertador das boas novas de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Na antiga aliança da legislação de Moisés, os gregos ou gentios ficaram de fora da aliança mosaica. Por isso que os judeus afirmavam de que os gentios não tinham direito às bênçãos do Criador de todas as coisas, o Deus de Israel. Os gregos, sobre os quais fala o escritor, eram os pagãos que não participavam do tradicional judaísmo e nem queriam saber de Deus. Por isso que está escrito: fui achado por um povo que não me procurava, diz o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos. Antes da vinda de Cristo, somente os judeus invocavam
ao Deus único e verdadeiro, porque aprenderam isso com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. As demais nações ou povos do mundo não adoravam, nem serviam e nem amavam verdadeiramente ao Deus de Israel, porque os gentios sempre foram enganados pela idolatria ou politeísmo, com a adoração e veneração dos ídolos e das imagens de escultura. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Notamos nesta declaração de Paulo a importância da obra de Cristo em prol de todos os povos do mundo, incluindo também os judeus, porque a propiciação e a expiação de Cristo criou um novo ambiente de reconciliação e paz entre Deus e os filhos dos homens. Agora, todo aquele que crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus, tem livre acesso ao trono da graça e tem comunhão com Deus mediante o Espírito Santo do Senhor. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. Este Senhor, sobre o qual escreve o apóstolo dos gentios, tanto se refere a Deus, o Deus de Israel, como também ao Senhor Jesus Cristo. Mas, como ninguém chegará diante de Deus, se não for por Cristo Jesus, Ele que é o único, repito, o único mediador entre Deus e os homens, há, portanto, quem diga que, neste caso, o pensamento de Paulo estava focado no Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ele que estabeleceu a nova aliança da graça divina. Finalmente, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Percebe-se o quanto ficou elevado o conceito de salvação, já dentro, é claro, da nova aliança da graça de Deus para com toda a humanidade. No tempo da lei de Moisés, os filhos de Israel, por mais que se esforçassem, não conseguiram, por méritos próprios, cumprirem todas as exigências da lei de Moisés. Mas vindo Cristo, ele facilitou o acesso a Deus, proporcionando que os seus remidos sejam abençoados pelos céus, além e principalmente proporcionando a todos os seus escolhidos
a salvação e a vida eterna. Por isso que nós devemos render a Cristo toda honra, toda glória e todo o louvor. Quero mais uma vez solicitar a você que compartilhe, por gentileza, este áudio, principalmente com aquelas pessoas ainda não convertidas. Vamos juntos semear o glorioso, poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre.